Olá, começa agora mais um programa Momento ABEA com muita informação interessante para você. Hoje aqui na Casa dos Engenheiros e Arquitetos nós tivemos um evento especial muito esclarecedor para todos os associados e o Renê, que é engenheiro também, esteve falando sobre honorários. Aliás, né, Renê, a gente vê aí que a questão de honorários acaba gerando, né, uma certa dúvida, um certo problema, um engenheiro cobra um honorário, o outro põe outro. Tem que ter uma base, né? Tem que ter uma base para isso tudo, né? Exatamente. Hoje, principalmente com quem já sai da faculdade, com quem é recém-formado, começou agora, sai sem saber quanto custa o próprio serviço, né? Não sai sem parâmetro nenhum para precificar o próprio trabalho. Quem já está há anos no mercado já tem uma noção, conhece o pessoal que atua no mercado, já acaba tendo uma noção, mas quem acaba de entrar no mercado sai sem noção nenhuma de custo. Sabe fazer o serviço, mas não sabe colocar preço no próprio trabalho. Então, essa tabela de honorários, além de estabelecer, né, um padrão mínimo na cidade, aí, igual já tem em várias outras cidades, vem inclusive para dar um parâmetro aí para quem está iniciando no mercado agora. Eu acho que isso é muito importante. Às vezes eu acompanho, inclusive, as postagens no grupo dos engenheiros e a gente vê realmente, né, a reclamação dos profissionais, porque assim como em todas as outras profissões, tem que ter um equilíbrio, né? Às vezes a gente vê aquela história, né, você põe um preço porque o teu trabalho realmente merece aquilo, porque ele tem responsabilidade, porque tem tudo. Aí vem alguém que não tem experiência nenhuma e coloca muito abaixo e acaba prejudicando, né? Existe o campo para todo mundo? Existe área de trabalho para todo mundo? Existe, mas tem que ter um equilíbrio, porque senão acaba, né, gerando um problema muito grande. É muito chato quando alguém fala assim, mas fulano falou que faz mais barato, não é? E não é por aí, tem que ter. Sanar justamente esses dois problemas. Um dos problemas é esse que você citou, né, que é o profissional que cobra muito abaixo do que o padrão, né, que se cobra, e muitas vezes presta um serviço também com uma qualidade muito abaixo do que o próprio conselho exige, né? Então vem para sanar esse tipo de problema e justamente para dar uma base para quem não tem noção de pôr preço, né? Para quem não tem noção de colocar preço no próprio trabalho. Muitas vezes a gente brinca que o estudante de engenharia civil sai da faculdade sabendo colocar preço num prédio, numa ponte, mas não sabe colocar preço na sua própria hora trabalhada. Então vem para sanar aí esses dois problemas que tem acontecido em várias cidades aí do nosso país. Assim, trocando em linhas breves, o que se leva em consideração nessa tabela? Então, eu utilizei duas maneiras aí para a gente estabelecer os nossos valores. Né? Primeiro, eu fiz uma pesquisa, né, em outras cidades, do estado de São Paulo e fora do estado de São Paulo, para se ter uma média, né, do que outras cidades aí já fizeram. E, em paralelo a isso, né, eu tracei o nosso valor, né, a nossa metodologia de precificação, para comparar com dessas outras cidades, ver se está coerente ou não. Então, a gente estabeleceu um valor mínimo, né, da nossa hora trabalhada e, a partir daí, né, a gente se colocou aí, para cada tipo de serviço, a gente estabeleceu um valor mínimo de horas que a gente teria que trabalhar para se executar com qualidade aquele serviço. Então, muitas vezes acontece aí, a gente ouve falar, o engenheiro assinou o projeto e não foi na obra. É para acabar com isso daí, porque o que a gente apresentou hoje foi, inclusive, isso. O engenheiro elaborou um projeto, deu início a uma obra, ele tem que cumprir no mínimo X horas trabalhadas naquele projeto. A gente sabendo o valor da hora, sabendo quantas horas se tem que trabalhar em um projeto, a gente conseguiu chegar aí em um valor mínimo, né, para cada tipo, para cada categoria de projeto, de trabalho. Aliás, aquela história assim, olha, quanto você cobra só para assinar? Isso não existe. Nunca existiu, né? Infelizmente, corre essa notícia na cidade, mas nunca existiu isso daí. Hoje é exigência, né? O próprio conselho, o CREA, exige da prefeitura que se tenha um profissional para elaborar o projeto e para acompanhar a obra. Podem ser dois profissionais separados, mas ele precisa executar esses dois serviços. Essa ideia de que é só executar o projeto e a obra eu mesmo vou fazer, isso nunca existiu, mas a gente sabe que corre na boca do povo aí, né? Mas não existe. Inclusive, hoje eu explanei a maneira de precificar a hora de se elaborar um projeto e de se acompanhar a obra. É isso aí, olha, a gente tem que ter muita responsabilidade. A gente está falando ou da casa onde você vai morar, ou do estabelecimento onde você vai trabalhar, tem que ter responsabilidade. Obrigada pela tua participação, parabéns pela sua palestra, que foi bastante produtiva. Muito obrigado. É isso aí.
Bom, eu falo agora com a engenheira Cristiane Vilarinho. Aliás, Cristiane está sempre com a gente no Momento ABEA, né? Sim, já tive várias vezes. E porque ela também tem muita informação para a gente, está sempre antenada com tudo o que acontece com o engenheiro, faz parte da diretoria da ABEA e vai falar para a gente hoje sobre um problema que o engenheiro vem enfrentando, que é a aprovação de projetos, que tem demorado muito, né, Cristiane? Isso, exato. Boa noite. É um prazer estar conversando com você novamente. Prazer é nosso. Então, nós estamos aqui reunidos mais uma vez na associação, isso por uma solicitação dos associados, que vários vêm apresentando a reclamação da demora da aprovação dos projetos na prefeitura. Nós tivemos a aprovação do novo Código de Edificações agora em dezembro, mais precisamente dia 26 de dezembro de 2017, e assim, buscando a modernização do código da cidade, vários outros itens na questão da construção civil. E o que a gente tem buscado agora, após mais de 6 meses da aprovação da lei, é que a gente procure conseguir que o prazo de 30 dias colocado na própria lei aprovada seja cumprido, que muitas vezes não está sendo cumprido. Esse prazo é para aprovação de um projeto. Aprovação de um projeto. Tá. Porque o que acontece? Quando você tem um cliente, você faz uma proposta de um trabalho, que vai ser começado a partir da aprovação do projeto. Sim. Se está previsto que ele é 30 dias, você já faz uma programação do início dos serviços. Se esse serviço não pode ser iniciado porque não foi aprovado, você não está conseguindo cumprir com o cliente o seu combinado. E pode ser porque não seja por sua culpa. Você está esperando uma resposta e ela não veio. Então, uma coisa vai decorrendo da outra. Então, o que a associada está buscando hoje nada mais é o direito de que foi garantido nessa aprovação da lei e que a gente possa fazer uma programação real de como a obra vai estar funcionando. E um detalhe importante, as obras que são financiadas pela Caixa Econômica Federal, principalmente, elas têm um prazo para estar sendo apresentada na Caixa e esse prazo inclui a aprovação do projeto. Então, assim, nós estamos buscando ser atendidos pelo poder público para a gente poder conseguir organizar, ver o que pode estar melhorando o setor de engenharia. Aliás, Cristiane, você falando assim, então eu vou falar como munícipe. Digamos que eu sou sua cliente, Sim. né? Procurei a Cristiane para fazer o projeto da minha casa. Entrou com um projeto na prefeitura e é lógico que eu estou naquela expectativa danada, né? Porque quem vai começar a construir está naquela expectativa danada. Quero começar, vou atrás do pedreiro, não é? Exato. É o material de construção, é tudo. Já é difícil demais construir uma casa. Sim. E aí você está naquela expectativa. E aí o que acontece? Não vai, não aprova, demora. Quer dizer, o teu cliente também deve ficar muito frustrado. Sim, não só o profissional, como o cliente também. Não é? Exatamente. Ô, Cristiane, eu tenho conhecimento que em algumas cidades da região, inclusive cidades bem menores que Barretos, todo esse procedimento de aprovação é feito já online. Exato. Né? Aqui ainda tem toda a dificuldade de ir até o poupa-tempo, de ir até a prefeitura. Se tornasse online aqui também, tudo seria modificado e muito mais ágil. Acreditamos que sim, pela experiência que nós estamos vendo nas cidades vizinhas, que algumas já implantaram esse sistema. Por isso que a gente volta a frisar, o que nós vamos estar tentando junto ao poder público é fazer uma reestruturação do setor de engenharia de aprovação de projetos particulares. Isso inclui também a modernização e essa consequente trabalho online, que com certeza vai fluir muito mais e melhorar até para os funcionários. Aliás, até chamar a atenção aqui, eu estou ouvindo a Cristiane, é lógico, não tem ninguém aqui do poder público nesse momento para falar para a gente por que não se torna online e por que está acontecendo esse atraso na aprovação de projetos. Aliás, né, eu até aproveito o momento, a gente gostaria sim de falar com o pessoal da prefeitura ou com o prefeito, com os responsáveis para saber o que está acontecendo, para saber o lado deles, é lógico, e para saber o que pode ser feito. Né? É bom a gente deixar claro que o momento aberto, aliás, o momento ABEA está aberto para que eles se pronunciem também. Exato. Né? Nós estamos esperando isso, vamos atrás, e de propostas de reestruturação. Lógico que a gente sabe que não vai conseguir resolver de um dia para o outro, mas a gente está em busca de começar uma nova reestruturação, começar alguma coisa para estar melhorando. Tá certo, Cristiane, obrigada. Em nome dos associados. Cristiane sempre trazendo informações esclarecedoras para a gente. Muito obrigada.
Olha, a Casa dos Engenheiros e dos Arquitetos está recebendo hoje também o advogado Sérgio Pacheco. Um prazer ter você aqui com a gente. Aliás, a gente acompanhou, né, você conversando ali com os engenheiros, muito esclarecedor, porque a gente vê que o engenheiro está realmente sofrendo com a questão dos prazos. Sem dúvida. Não é? O que a gente pode passar de informação? Na verdade, como eu explanei há pouco, o grande problema hoje é você conseguir trazer uma resposta para o seu cliente num tempo quando muito aceitável. Tá? O que está acontecendo aqui em Barretos? Eu tenho recebido várias reclamações que por motivos outros, às vezes por falta de pessoal, às vezes por dificuldades técnicas, os projetos que estão sendo apresentados para aprovação na prefeitura, eles estão demorando muito para serem devolvidos, para serem verificados, às vezes até mesmo retificados. Isso está causando prejuízo, você está tendo problema com a aprovação de financiamento na Caixa Federal, tendo problema com atraso no início de obra, e isso vem prejudicando os engenheiros. Civilmente, eles poderiam até, ainda que em tese, virem a ser responsabilizados. Então, é necessário orientar para que os direitos sejam resguardados. Como existe um código de edificação que fixa um prazo, e nós sabemos que é difícil para o ente público cumprir alguns prazos, é interessante, até individualmente ou a nível coletivo na associação, buscar junto à prefeitura, que a prefeitura tente, se não for possível, cumprir os 30 dias de lei, que cumpra num prazo menor. Eu tenho engenheiros que hoje eles apresentam projetos inacabados ou projetos pendentes de aprovação com 90, 100 dias. Entendi. Isso causa um prejuízo sensível. Tem engenheiros hoje desesperados e não conseguem aprovação no prazo, que perdem processos de aprovação de financiamento junto à Caixa Federal e junto a outros bancos. E isso é muito frustrante para o cliente, inclusive, né? Como você falou, até o próprio engenheiro pode ser responsabilizado por isso. Olha, mas é uma situação muito complicada. O engenheiro em si, ele, apesar de ele não ter um prazo para cumprir para apresentar um projeto, para iniciar uma edificação, o que acontece? Ele foi contratado pelo cliente, ele tem custos, ele tem honorários que estão sendo cobrados, e às vezes esse atraso ele pode trazer descontentamento. E o descontentamento pode acabar sendo levado ao judiciário. É porque é difícil, é uma situação difícil. Como que você vai explicar para o teu cliente? Eu acabei de falar que se eu sou o cliente, me coloco na posição do cliente, eu fico frustrada. Sim. Como você mesmo disse, eu estou procurando um financiamento, eu consigo tudo perante a Caixa, mas eu também tenho prazos a cumprir. E aí, essa obra não tem início porque está tudo atrasado também. Quer dizer, é um efeito dominó aí. Sim, atrasa, não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. E aí, como eu até falei agora há pouquinho aqui, o Momento Aberto está aberto, inclusive, para a Prefeitura também se pronunciar e explicar o que está acontecendo, né? Não é ninguém jogando ninguém contra ninguém, mas a gente precisa achar uma solução para tudo isso. Mas foi exatamente o que eu comentei há pouco. Questionem a Prefeitura, amigavelmente, em juízo, da forma que for mais conveniente. Sugerir a alguns engenheiros, façam um requerimento. Olha, prefeitura, eu tenho um prazo, eu tenho um cliente me cobrando, eu tenho um projeto que eu preciso iniciar a edificação, me ajudem. O prazo é esse. Sim. Não é possível cumprir, me justifiquem. Até posteriormente o cliente vem me perguntar, o projeto foi apresentado, não foi aprovado, o que eu fiz? Nada. Mostrem ao seu contratante, mostrem aqueles que buscaram os seus serviços, que você está trabalhando para que aquele contrato seja cumprido, para que aquele projeto seja aprovado, para que aquela futura construção ela realmente aconteça no modo e na forma estabelecida. Eu acho que é uma questão muito mais de respeito do que de emolumento, de prazo ou de discussão com o ente público. Alguns engenheiros comentaram que o problema todo é falta de pessoal. A questão de demanda, talvez um trabalho mais específico junto à prefeitura possa ser reestabelecida, pode ser contornada de forma a entender os interesses como um todo, tanto do profissional quanto do cliente vinculado. Quer dizer, é uma situação complicada, mas tem que se buscar uma solução. Eu acredito que a solução já está caminhando, esse esforço conjunto ele é significativo, porque ele está mostrando que os engenheiros estão unidos e focados no mesmo objetivo. O objetivo, reitero, não é obrigar a prefeitura a cumprir um prazo de 30 dias se não for possível. O objetivo é buscar um meio termo que atenda aos interesses dos associados, aos interesses do ente público e ao interesse do cliente / população. Sim. É muito difícil você chegar com uma pessoa que está adquirindo um primeiro imóvel financiado ou que está adquirindo um terreno com uma construção financiada. Olha, você mesmo acabou de comentar, já fiz tudo. E a prefeitura, em razão de atraso, prejudica meu projeto de financiamento ou de aprovação, um financiamento futuro. Isso é frustrante.
E talvez um trabalho mais focado em solução seja o ideal hoje. Nós temos mais de 500 engenheiros em Barretos. Se metade estiver sofrendo esse tipo de intercorrência, imagina as consequências disso como um todo, para uma cidade que está em franca expansão. Exatamente, que está em crescimento constante. Sim, a cidade duplicou de tamanho nos últimos anos. Exatamente. Sérgio, obrigado por participar com a gente. Eu que agradeço. Eu espero que você esteja sempre aqui com a gente na Casa do Engenheiro e do Arquiteto, trazendo esclarecimentos para a gente, que é muito importante. Sempre que for possível, estaria aqui. Tá certo, Tá bom? muito obrigada. E obrigada a você também que ficou com a gente até agora aqui no Momento ABEA. Não se esqueça, sexta-feira que vem, às 20h30, tem mais um Momento ABEA especialmente preparado para você. Até lá!